meus amigos, meus irmãos. O nosso objetivo hoje é procurar entender aquela frase de Jesus que diz: deixai aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Esta frase está prevista tanto no Evangelho de Mateus como no Evangelho de Lucas. No Evangelho de Mateus nós vamos encontrar no capítulo 8º, sendo que no Evangelho de Lucas esta passagem está contida no capítulo 9. Jesus estava ao lado do mar da Galileia quando um escriba, expressão essa contida na narrativa de Mateus, o escriba se dirige a Jesus colocando-se como discípulo, ou pelo menos deixando bem claro a sua intenção de se tornar discípulo, de seguir Jesus Cristo. E Jesus Cristo, ele diz mais ou menos assim: as raposas têm seu covil, a sua toca. O pássaro tem seu ninho, mas eu não tenho onde reclinar ou encostar a minha cabeça. Certamente essas palavras de Jesus deixaram o escriba desanimado, mas Jesus Cristo sempre deixou claro a respeito das adversidades que enfrentaria todo aquele que se decidisse a segui-lo. Naquele mesmo momento, um outro discípulo, tudo indica um jovem rapaz, deixou bem claro a sua intenção de seguir Jesus Cristo, mas ele apresentou ao mestre apenas uma condição. Pediu a Jesus que ele deixasse ir primeiro sepultar o corpo do seu pai para depois seguir o mestre. Perante esta alegação, perante este pedido, ao que tudo indica, de um rapaz que pretendia primeiro sepultar o corpo do seu pai, Jesus Cristo nos traz essa frase: deixai aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. O que Jesus Cristo quis nos dizer? Deixai aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Existe uma mensagem trazida para nós de Emmanuel, psicografada por Francisco Cândido Xavier, que, salvo engano, é intitulada Acorda e Levanta. Emmanuel nos apresenta um paralelo entre o conceito de cadáver e morto. Emmanuel, de forma brilhante, nos mostra que o cadáver é um corpo sem vida, enquanto que o morto é alguém que se ausentou da vida. Deixa bem claro que o benfeitor espiritual, quando ele nos fala de vida, ele está falando da nossa verdadeira vida, a vida espiritual, que reflete também na nossa vida material. Mas o Emmanuel quis nos apresentar a imagem, o símbolo do cadáver. E quando se fala em cadáver, quase que automaticamente vem à nossa mente algumas palavras como rigidez, frieza, indiferença, insensibilidade. Se quando, diante de um cadáver, nós percebemos a rigidez, a frieza, a imobilidade, nós podemos trazer esses conceitos para também o conceito de uma pessoa que morreu, que está morta. Quase sempre ela se mostra rígida. Uma pessoa sem ética é uma pessoa indiferente, é uma pessoa fria, que visa quase sempre atingir os seus próprios e exclusivos interesses. Em outras palavras, ela se encontra
sepultada no seu próprio corpo, a serviço deste instrumento que deveria, como o próprio nome diz, ser apenas e tão somente um instrumento, e não o fim da nossa vida. A pessoa que está desperta, ela não menospreza os seus interesses materiais, mas submete, sem sombra de dúvida, esses interesses aos interesses espirituais. Nós precisamos estar despertos. Nós devemos usar todos os nossos recursos de forma integral. Nós não podemos, como um cadáver, deixar de usar os nossos órgãos e as nossas faculdades. Quantas e quantas vezes nós ouvimos sem escutar? Quantas e quantas vezes nós temos ou desfrutamos da capacidade de enxergar, mas perdemos a capacidade de vislumbrar um futuro distante? Quantas e quantas vezes nós temos a capacidade de nos locomover, mas não saímos do caminho estreito de satisfazer apenas o nosso interesse? Quantas e quantas vezes nós nos mantemos adormecidos? Hoje, nota-se um número crescente de pessoas que estão sendo vitimadas pela depressão, a morte da alma, pessoas que não alimentam o sonho, pessoas que não se deixam entusiasmar ou perdem a sensibilidade com os detalhes da vida. Quando Jesus nos traz essa mensagem, Ele está nos pedindo que nós precisamos nos mostrar atentos àquilo que realmente vale a pena, que não deixemos de sonhar, que nós continuemos sempre seguindo o propósito de uma vida digna, justa e honesta. Certa vez perguntaram para Paulo Coelho qual era o sonho dele no momento da morte. Ele respondeu: o meu sonho é morrer vivo. Certamente ele está nos dizendo, em outras palavras, aquilo mesmo que Jesus Cristo nos disse há mais de 2000 anos. Quantas e quantas pessoas, apesar de aparentemente vivas, estão mortas, não sonham, não alimentam o ideal, continuam entregues às suas próprias dificuldades, não desenvolvem dentro de si aquela vontade, aquele sonho de procurar uma vida melhor. E Jesus Cristo vem nos alertar, principalmente nós, os discípulos, nós devemos estar alegres, felizes, despertos, acordados, sobretudo com o objetivo de mostrar para os nossos irmãos que a vida é muito maior do que nós pensamos, que nós temos a imortalidade pela frente, que nós temos a capacidade de voar e que um futuro maravilhoso nos aguarda, que nós precisamos sair deste sepulcro da inatividade, que nós podemos e devemos sair do cemitério que nos envolve pela nossa indiferença aos nossos reais valores. Jesus Cristo é muito atual. Jesus Cristo sempre está nos ajudando. E um dia nós conseguiremos evoluir de forma qualitativa quando, de forma humilde, nós encararmos o seu Evangelho e retirar dele mensagens profundas, convites, chamamentos. Infelizmente, nas igrejas, nos templos e até mesmo nas casas espíritas, quase sempre nós ficamos fazendo análise da mensagem de Jesus de forma superficial. Cabe-nos o dever, cabe-nos a tarefa de procurar entender a mensagem de Jesus, porque senão nós continuaremos tristes, imóveis, indiferentes, insensíveis, como um cadáver. Com a diferença de que o cadáver é um corpo sem vida e nós temos a vida. Não se menospreze porque os outros desconsiderem a sua presença. Não se desqualifique porque você não foi aceito nesta ou naquela entrevista.
O nosso objetivo, quando nós estamos aqui comentando o Evangelho, obviamente é despertar em você aquilo que você tem de divino, provocar em você aquela necessária sede de despertar, de acordar, porque o seu bem-estar me ajuda, a sua alegria me contagia, e todos nós precisamos perceber que todos precisamos procurar a nossa felicidade. E Jesus Cristo, há mais de 2000 anos, nos disse: se você quer ser meu discípulo, desapegue-se, sinta-se em plenitude, desperte, acorde para a sua potencialidade e não se preocupe com aquilo que a sociedade rotula. Olhe para dentro de você mesmo e descubra Deus batendo à porta da sua intimidade. Que Ele te abençoe. Que Ele nos abençoe. Que assim seja.